Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez aqui trazendo para você o programa Conexão Teológica. É sempre um prazer falar de teologia com você. Lembrando que o nosso propósito aqui nesse programa é conversar com você acerca de teologia da maneira mais simples que a gente conseguir para produzir em você o gosto pela teologia. Hoje nós trataremos aqui um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre conselhos para o jovem pregador. Então, se você é um aspirante ao Ministério da Pregação, se você é um iniciante nesse ministério, certamente será enriquecedor esse programa para você. E para isso, eu tenho hoje a presença do pastor Josué Martins, vindo da cidade de Belo Horizonte. Pastor, é um prazer ter o senhor aqui no nosso programa. Prazer todo meu, que bom nós termos esse tempo junto e que nós possamos compartilhar daquilo que temos aprendido de Deus, que seja edificante para a sua vida. Parabéns a vocês por essa bela iniciativa de ter esse tempo de conexão teológica. Amém. É sempre um prazer. Nós temos tratado aqui nesse programa diversos assuntos, pastor, bem, às vezes, complexos, que a gente procura desmiuçar, né, trazer para o mais líquido possível, para poder facilitar o entendimento dos nossos irmãos acerca de assunto teológico. Então, o propósito do nosso programa, para você que nos acompanha já sabe também, que é esse o nosso propósito. Então, para hoje, nós vamos falar sobre o Ministério da Pregação, né, e o senhor já tem um tempo de caminhada, acredito que poderá contribuir para nós. Geralmente, quando a gente fala de pregação, uma pergunta que surge assim de imediato é essa: como que eu faço para poder identificar o meu chamado? Algumas pessoas até sentem que não tem nenhum chamado, né, não sei fazer nada. Como é que a pessoa identifica esse chamado, seja ele para pregação, para o louvor, independente da vocação? Como faz para identificar essa vocação? É uma pergunta interessante e, ao mesmo tempo, ela é uma realidade de todos os vocacionados, todos aqueles que Deus chama. Eles passam por esse processo da consolidação do chamado como uma convicção interna de que não tem mais dúvida, eu nasci para isso e é isso que eu vou fazer. Algumas dicas na consolidação da identificação do chamado. Primeiro, o chamado é inerente àquilo que queima no coração. Então, vamos supor, se não arde no seu coração, provavelmente você não tem um chamado para aquilo. Porque Deus ele vai vocacionar a pessoa para fazer algo e vai acender a chama. Numa redundância, todo aquele que Deus chama, Deus acende a chama. E aí chama de chamado é a fonte divina de ter chamado. Chama de arder é a confirmação divina que chamou. Então, se não arde, não é o chamado. É inerente àquilo que Deus te vocacionou, seu coração arder, queimar. Um outro aspecto, uma comunicação direta. O que seria a comunicação direta? O próprio Deus, ele comunica ao vocacionado que está lhe chamando. Foi assim com Moisés na sarça, foi assim com Isaías, foi assim com o apóstolo Paulo. Essa comunicação direta pode ser via o próprio Deus, pode ser via dons espirituais, pode ser via aquela percepção da comunidade de fé onde você faz parte. Ou seja, se eu tenho chamado para a pregação, a minha comunidade de fé, a minha família, os meus líderes vão perceber. Na percepção do corpo que eu faço parte, ali está Deus comunicando o que Ele tem para mim. Com base nisso que o senhor está falando, é possível que a comunidade de fé perceba em mim um chamado antes de eu perceber esse chamado? Sim, é possível. Deixa eu contar para vocês algo. Eu, adolescente, novo, estava trabalhando dentro de um tubulão e na época eu estava ouvindo 98. Pensa, um negócio de louco. Eu ouvi 98 o dia inteiro e furando tubulão. Chegou um irmão e falou: seu Josué, desliga isso aí, você vai pregar. Eu falei: Jairo, eu não vou pregar. Ele falou: você vai, você nasceu para pregar. É possível consolidar no coração de outros antes do seu, ainda que você já saiba. Mas é que as pessoas mais maduras conhecem melhor do que nós que chamado se cumpre. Então aquilo que você sabe e não acredita,
Alguém que vê em você vai acreditar porque ele já viveu. Isso é muito legal dentro da vocação. Excelente. Eu vi uma frase um dia que para mim faz muito sentido, que às vezes a sua vocação ela está relacionada a uma área que você não consegue ver a pessoa fazer mal feito. Então, esse ver fazer mal feito desperta em você a chama, faz arder em você essa chama de querer fazer bem feito. Portanto, isso pode ser aquele feeling que desperta o seu chamado. Sim. De você perceber alguém fazendo algo mal feito e querer fazer bem feito, pode ser que passe por aí a sua vocação. Sim, passa por aí, justamente porque quando Deus chama, Ele quer preencher uma lacuna. E aí, se fosse para fazer pior do que já tem, não seria Deus chamando. Então, Deus está te chamando para produzir melhoria no reino, crescimento no reino. Obviamente, esse chamado, ele vem acompanhado dessa exigência interna de que aquilo pode ser feito de maneira melhor e que Deus está me chamando para fazer. Nesse aspecto aí, fica uma dica. Cuidado com aquilo que você critica e condena, que você pode ser o vocacionado para fazer melhor. Para resolver aquela situação. Exatamente. Então, então vamos fazer uma síntese, né, para a gente sintetizar esse assunto. Como é que eu faço de maneira bem clara para identificar o meu chamado? Primeiro, eu preciso estar atento, né, àquilo que me deixa mais desagradado, por exemplo, na igreja. Estamos falando dessa vocação em ambiente eclesiástico, né, voltado para a igreja. Eu preciso perceber, então, isso que mais me irrita na igreja, essa área que mais me irrita na igreja, pode ser que o meu chamado passe por aqui. E também tentar perceber esse feedback da comunidade de fé, essa resposta da comunidade de fé face à tarefa que eu desenvolvo. Sim, perceber, ou seja, ter uma percepção espiritual aguçada, porque o seu chamado ele é pessoal, mas outros se identificam. Uma outra questão, ele é uma convicção cravada na alma. Então, todo aquele que Deus chama, Deus crava, não é assovio. E um detalhe, e aí para você saber se é chamado ou não, tente se livrar dele. Faça de tudo. Se você conseguir, você não tinha o chamado. Porque o chamado é um caminho sem volta. Guarde essa frase, o chamado é um caminho sem volta. Mas é comum uma pessoa vocacionada duvidar da chamada? É comum, é comum. É por isso que você tem, por exemplo, um João Batista mandando perguntar se é o Messias. Você tem um Elias debaixo de um zimbro. O que acontece? Para Deus nos manter dependente dele, às vezes ele esconde. E nesse tempo que ele esconde, nós pensamos que não temos chamado, não estamos no tempo de Deus, até que ele volta com uma experiência renovadora e o chamado consolida. Por que tem que ser assim? Escute, ter um chamado é trabalhar com o sobrenatural de Deus. Tem um hino do Logos que diz assim: não tenha sobre ti nenhum cuidado, por menor que seja, né? Ou qualquer que seja, porque todo cuidado é meu. E de repente você vai viver no chamado e Deus começa a consolidar algo no reino, enquanto você desenvolve o chamado. E o propósito pelo qual Deus chama é maior do que o indivíduo que foi chamado. Então, se você olhar biblicamente, quando Deus chama Abraão, ele está pensando em todas as famílias da terra. Quando Deus chama Noé, ele está pensando em dar continuidade na raça. Quando ele chama José, ele quer dar comida para o seu povo em tempo de fome. Quando ele chama Paulo, ele quer plantar a igreja. Quando ele envia o próprio filho, ele quer salvar a humanidade. Então, o propósito é maior que o indivíduo. Administrar esse propósito de Deus, entendendo que eu não sou ninguém, que o propósito de Deus é maior, é difícil. Então, o que acontece? Deus vai nos usando e escondendo, nos usando e escondendo, permite dúvidas, consolida de novo, permite dúvida, arranca dúvida, para manter você dependente dele, porque administrar o sobrenatural de Deus no reino, através de nós, a gente pode sofrer daquele mal que Lord Jones chama de o mal da idiosincrasia. O indivíduo está no meio e ele pensa que tudo que está acontecendo em volta é por causa dele no meio. E aí você que está vivendo o chamado, você pensa, depois que eu cheguei, está quebrando tudo. E não está. Não tem nada a ver contigo, é Deus. Fazendo algo no reino e permitindo você participar. Porque, pela infinita bondade e graça de Deus, o vocacionado é um coadjuvante na mão de Deus. É como se Deus estivesse fazendo um filme, escrevendo uma história, e ele chama alguém para participar. Quando ele te chama para participar, o filme é dele, o diretor é ele. Quem subsidia é ele.
O resultado final é dele. Então é interessante a gente perceber que o chamado, ele não tem só a ver com a vida do pregador propriamente. Não tem. E é aí que muitos estão se perdendo. Porque, vamos de Bíblia, né, de um pensamento dentro das Escrituras. Você tem Israel. Israel virou casa rebelde, povo obstinado. A ponto de Deus falar, isso tem veneno de escorpião. Esse povo vai dar trabalho. Só que eu estou te chamando, Ezequiel. Quando Deus quer ilustrar numa metáfora, a congregação é um vale de ossos secos. Eu não estou chamando você por causa de você, Ezequiel. Eu estou chamando você porque eu quero reviver ossos secos. É por causa do povo. Então, foi o povo doente que gerou o chamado de Ezequiel. Então, quando Deus... E aí nós pensamos assim, não, sou eu, não tem nada a ver. Deus quer socorrer um povo e te chamou. O amor dele por aquele povo é maior do que o indivíduo. Ele pode eliminar o indivíduo para continuar com o propósito do povo. E se eu não entender isso, eu começo igual Judas, projetinho pessoal dentro do reino. Onde eu pego o meu chamado para construir a minha história, só que Deus chama para construir o reino. Extremamente perigoso o projetinho dentro. Projetinho dentro do... Não cabe, não tem espaço para projetinho pessoal dentro do chamado. Ainda que enquanto você vive o chamado, você se realize, ainda que enquanto você vive o chamado, você tenha a chance de desenvolver uma biografia, entenda algo. Não cabe projetinho pessoal no reino. Judas se perdeu aí e muitos vocacionados se perderam aí. Cuidado com esse mundo gospel que está transformando vocacionados, principalmente a pregação e o louvor, gente com chamada, em estrelas e vendo nessa graça que Deus deu um meio de consolidar uma estrutura própria. Faça que nem João Batista, pegue a sua plataforma e promova o reino, promova Cristo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais você usar o teu chamado para os propósitos de Deus, mais Deus cuida de você. Então, desconstruir, principalmente para os iniciantes, para nós iniciantes, vamos desconstruir a ideia de que chamada seja carreira para decolar em sucesso. Construa o seguinte, chamada é cumprir um propósito no reino de Deus, pela vontade de Deus, no tempo de Deus. Amém, amém. O senhor entrou numa questão bem delicada e bastante pontual, né? Onde venderam uma ideia de que ministério é carreira e às vezes alguns jovens pregadores se frustram talvez nessa situação. Talvez não tenha um tanto de seguidor numa determinada rede social que queria, não pregou em determinado evento da maneira que queria e, portanto, se frustra. Então, há essa importância também da gente poder desmistificar essa ideia do ministério, da vocação, como algo hollywoodiano, né? Que com toda aquela pompa, com todo aquele glamour. Então, também há essa necessidade de a gente desmistificar a ideia do ministério com a ideia de carreira. Sim, isso é tão forte no Brasil, né? No contexto evangélico brasileiro. Você tem as pessoas começando a viver a vocação, viver o chamado, e elas já são contaminadas por essa conceituação errada de que chamada é uma carreira de sucesso. Nós não somos chamados para uma carreira de sucesso, nós somos chamados para uma carreira de fidelidade, uma jornada de fidelidade. E na proporção que você é fiel, Deus consolida posições. Essas posições, não obstante o vocacionado realizar nelas, elas só trazem mais responsabilidades e implicações. E quem estiver contaminado por isso vai começar a medir a si mesmo pelo outro. É onde mede pela agenda, pelas redes sociais, sim, pelo sucesso das curtidas, e o céu te medindo pela fidelidade na qual você se propôs a fazer o que Deus te chamou para fazer. E de repente pega, sabe, o pastor que está bombando, ele vira o padrão. O outro que está ali na fidelidade, porém não tendo aquela expressão, ele é visto como alguém sem sucesso. E o céu não vai aplaudir ou receber alguém porque viveu um chamado de sucesso. O céu vai receber e coroar porque viveu um chamado de fidelidade.
Quando a gente pensa, assim, por exemplo, nessa ideia de pregadores novos, com essa ideia de ministério como carreira, como é que o senhor acredita que a igreja deve se posicionar face a esse jovem pregador que está começando? Como que a igreja pode ajudar? Tanto a igreja local do pregador e a igreja que convida esse jovem pregador. Existe alguma coisa que a igreja possa fazer para ajudar esse jovem pregador no discorrer do seu ministério? Olha, eu acho que a chamada, o nascimento, o desenvolvimento do pregador que está começando se dá dentro da igreja. Então, se tem alguém que pode discipulá-lo, é a própria igreja. Primeiro, uma orientação que poderia, uma mentoria, um trabalho de mentoria que venha quebrar todo o conceito que é equivocado e mostrar a ele o caminho sólido da vocação. Segundo, todo vocacionado à palavra, principalmente à pregação, a preocupação ou o ensino da igreja para ele é o seguinte: adquira conteúdo, depois atraia pessoas. Alguém já disse sabiamente que o carisma pode atrair pessoas, mas só o conteúdo vai mantê-las perto de você. Então você tem as pessoas invertendo de tal forma que quando descobre que tem um chamado, quer agenda, quando você deveria querer conteúdo. Antes de atrair pessoas, atraia conteúdo. Busque cavar para depois ministrar. A igreja poderia então gerar essa conscientização em todos os vocacionados que estão iniciando, principalmente na palavra e no louvor, de qual é a proposta bíblica da vocação e a necessidade de que prepare conteúdo antecipe a oportunidade. John Maxwell define que sucesso é o casamento de preparo com oportunidade. E incentivar a pessoa aí, se não incentivou ela ao que ela vai levar, é um erro. Eu estou mandando ela para a destruição das oportunidades dela. Eu estou enviando ela para fechar as portas. E eu sou franco nisso. Um certo seminarista chegou perto de mim e falou: estou com um convite para tal lugar. Eu devo ir, era em Vitória. Eu falei: não vai. Ele falou: mas me convidaram. Eu falei: não vai. Eu falei: por que eu não devo ir? Eu falei: porque você não tem conteúdo para lá. Falta de bagagem. Você não tem bagagem, você não tem conteúdo, você não tem vida para lá. Não vai, me escute. Rejeite esse convite. Eu já fiz isso demais. Outro dia me chamaram para um seminário de escatologia, mas era um seminário que eu ia trazer dentro de uma visão, tinha mais dois trazendo em outra visão. No final ia ter um debate com os três. Eu não fui. Os outros dois tinham livro escrito. Eu não tenho livro escrito de escatologia. Então, conheça a ti mesmo. Só que o vocacionado ele está contaminado. A igreja pode entrar com a mentoria, ajudando ele a enxergar. Agora, um detalhe, nem toda falha da igreja. Existe uma geração nova que não quer ficar do lado e ouvir, não quer sentar, não quer andar junto com um pastor experiente para poder passar por um processo de amadurecimento vocacional. Então nós temos hoje dois desequilíbrios. Nós temos uma falha por falta de mentoria da igreja, e ela pode ajudar. Sim. E você tem uma falta de humildade por vocacionados mais novos. Eles preferem o indivíduo do YouTube do que alguém que está ali no trabalho sólido. Eles preferem um que está tendo curtida do que um que está ganhando almas. Então falar de ministério, falar do ministério da pregação, né, que é o que nós estamos tratando aqui, é também falar de autorresponsabilidade. Eu entender o que cabe a mim como indivíduo, melhorar no meu ministério, e também a autorresponsabilidade partindo da minha igreja local, na ideia de nutrir a minha vocação, o meu chamado. Exatamente. E aí você tem, então, uma via de duas mãos. Né? Você vai remar com as duas mãos. Uma mentoria eclesiológica e você tem uma autorresponsabilidade que exige humildade, e o que é algo que, infelizmente, quando muitos vocacionados acordam para eu preciso ter humildade para viver o que Deus me chamou, eles já perderam muito tempo na vida. A questão é o seguinte, é bem simples. Se no início da minha chamada eu não parar para aprender, no meio dela, ou eu me torno inútil, ou eu vou ter que lutar para recuperar o tempo perdido. Perfeito. Então, quanto mais cedo você permitir ser mentoreado e ter essa autorresponsabilidade, e autorresponsabilidade define muito bem, porque autorresponsabilidade significa que você não vai culpar o outro do seu insucesso. Autorresponsabilidade significa, eu vou concluir o que eu comecei.
Eu vou preparar porque eu tenho. Eu vou me conscientizar do que é chamada para depois eu tentar executar. Eu vou preparar para pregar para depois eu tentar pregar. Você tem uma geração que quer pregar e não preparou para pregar. Você tem uma geração que prega e não aprendeu a fazer sermão. Autorresponsabilidade implica uma consciência para com o reino, porque o destino eterno das pessoas que nos ouvem depende do conteúdo que nós vamos transmitir. Então é preciso gerar uma consciência do que é pregação, do que é chamada, do que é ministério da pregação ou do louvor, o que a igreja espera, quais são as expectativas de Deus para o vocacionado. Amém. Nós vamos entrar mais profundo nessa parte da nossa conversa aqui, já, logo após o intervalo. Fique aí que já a gente volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Olá, meus irmãos, nós estamos de volta com o programa Conexão Teológica. Hoje nós estamos falando sobre pregação, conselhos para os jovens pregadores. E para isso, nós temos aí a presença do pastor Josué Martins, né, que também é professor de teologia do Instituto Bíblico Graça, em Belo Horizonte, e está aqui nos ajudando a refletir sobre esse tema. Nós discutimos várias coisas aqui no primeiro bloco. Acredito que vai ser necessário até você voltar aí um pouquinho e fazer algumas anotações que vai te acrescentar muito. Nós terminamos aqui falando sobre essa necessidade do preparo do pregador, né? Então, o pastor Josué disse uma frase que se você começou o seu ministério sem preparo, em algum momento da sua vida, você vai precisar parar. Nem que você seja parado pela ineficiência do ministério, ou porque você criou consciência de que necessariamente precisava parar para poder voltar e produzir esse ministério. Então, uma pergunta surge para a gente, com base nisso, pastor, como é que um pregador faz, ou pelo menos deveria fazer, para poder se preparar? Existe um processo desse preparo? Primeiro,
Vamos falar do preparo espiritual do pregador. Vida devocional do pregador, a gente também pode colocar como preparo. Sim, aí você tem o preparo vai ser integral, né? A vida ela é construída de pilares. É lógico que numa questão pedagógica a gente vai dividindo então quais níveis de preparo precisa dedicar. Mas é aquele preparo espiritual, com o preparo intelectual, com o preparo físico, o preparo psicológico, o preparo familiar, e você então vai ter aqueles pilares no mesmo nível, equilibrando seu ministério. Quando algum pilar desse não foi devidamente preparado, então você vive uma ruína, uma desconstrução daquilo que te dá suporte para um ministério frutífero. O preparo, ele é fundamental devido uma realidade da vida secular, da vida debaixo do sol. Vamos pensar o seguinte, você vai no açougue e você quer ser atendido por um açougueiro. Se tiver problema de coração, você quer um cardiologista. Então imagine você estar no bloco cirúrgico ali e de repente o médico te comunica, eu vou fazer a cirurgia do seu coração, mas deixa eu te falar, eu sou motorista de ônibus. Eu sou açougueiro. Pior ainda. Eu sou açougueiro, eu costumo às vezes eu corto esquartejar o boi, o porco, e não tem ninguém, vai ser eu mesmo. Ninguém tem o direito de assumir aquilo que não se qualificou. Então, na verdade, gente, eu vou compartilhar com vocês algo aqui de uma percepção. Eu venho me interessando muito por biografias e dando aula de missiologia e estudando biografia de missionários de grandes nomes de missões. Mas vamos usar aqui um clássico que os dias dele, a jornada dele acabou tem pouco tempo, o Billy Graham. E a entrevista do final da vida é a seguinte, se eu começasse hoje, eu orava mais e eu me preparava mais. Ele só tem isso. Se pudesse voltar no tempo, eu viveria tudo de novo. Amar o chamado. Faria alguma coisa diferente? Sim. O que faria? Eu me prepararia mais e eu orava mais. Bom, se quem passou pela trajetória está dizendo que faria isso, quem está começando, diz a Bíblia que os sábios aprendem com os outros. Então, se alguém está dizendo para nós, no final da vida, eu me prepararia mais, por que nós que estamos começando não nos preparamos? Então, a geração mais nova de vocacionados deveria escutar essa realidade e uma questão muito interessante bíblica. O Paulo falou para Timóteo assim, ô Timóteo, faz o seguinte, lavra na paciência de um lavrador, lute como um soldado. Mas, ô Timóteo, entenda algo, o que lavra é o primeiro a colher. Quando o pregador, no caso, busca o preparo, o primeiro alimentado do que ele vai servir é ele. Então, quem mais cresce no preparo é ele. Sim. E aí o preparo espiritual que vai ser a vida devocional. Gente, não é orar para pregar. É orar para ter vida com Deus. É interessante pontuar isso, né? Não é orar para pregar, senão, só a pregação. Se tiver sem agenda, não prega. Ler Bíblia só para pregar. Não adianta. Aí já está levando um ministério automatizado. Ler Bíblia porque ela é a palavra de Deus para você. Orar porque você precisa de relacionar com Deus vivo. Uma frase que eu aprendi é que não existe unção derramada publicamente. Então, quando o pregador vai pregar, ele não tem derramamento de unção. Tem entrega de unção. Derrama na vida devocional. Então, quando você tem devocional e relacionamento com Deus, a unção é derramada. Quando você ministra, a unção é entregue. Não dá para entregar o que eu não recebi na vida devocional. Então, eu preciso entender que ter vida com Deus é a única maneira de eu ter vida ministrando. E o que você tem hoje? Eu vi um irmão levantando uma pregação, ele saiu assim do culto, foi embora, eu passei pro pregador, ele foi embora. E eu conhecia ele, encontrei durante a semana e falei, ô fulano, você saiu na hora da pregação, eu passei pro pregador, você saiu. Ele falou assim, eu não aguento, Josué. Eu falei, o que você não aguenta?
Ele falou assim, eu não aguento alguém gritando receba, e a gente não recebe. Você tem que ter recebido para poder doar. Paulo fala assim, porque eu recebi do Senhor o que eu entreguei. Quando ele recebeu, foi no deserto da Arábia. Quando ele entregou, foi na igreja de Corinto. Então você precisa de devocional onde você recebe e um púlpito onde você entrega. A gente quer o lugar de entregar, mas não gosta de frequentar o lugar onde recebe. E é aí que o preparo espiritual está em decadência na geração de vocacionados mais novos. Essa ideia do lugar de receber, como o lugar de receber é um lugar solitário, é um lugar que não tem plateia, é um lugar que não tem pessoas vendo, talvez por isso tende-se a evitar este lugar, porque o lugar de receber é um lugar solitário, é o lugar, né, a madrugada onde você busca, é o tempo que você está com o livro aberto, com a Bíblia aberta, pedindo a Deus para trazer a revelação da palavra. Mas nós temos que falar dessa necessidade, desse lugar da busca, para poder facilitar o lugar da entrega. Sim, sim. E quem negligenciou o devocional, negligenciou a coluna do próprio ministério. Essa fraqueza, esse raquitismo espiritual da geração de vocacionados modernos, ela justifica por falta de devocional. Não se criou o hábito. Um detalhe, Tiago, eu tenho trabalhado isso no seminário em Belo Horizonte, é a questão do maná. O maná caía todos os dias. E 40 anos caiu. Isso encanta a minha alma. O judeu tinha que levantar primeiro que o sol, ir lá e colher o maná. Porque a Bíblia diz assim, aquecendo o sol, o maná derretia. Então, ou você faz o seu devocional antes do sol aquecer, porque se o seu dia começar, a porção do dia você perdeu. É lógico que alguns, por conta da vida, têm um tempo à noite, de tarde, mas é muito difícil você recuperar o maná do dia depois que o dia começou. Então, a primeira atividade do dia deve ser despertar e orar. Despertar em que sentido? Se você puder fazer 3 minutos de polichinelo, 5 minutos, você desperta seu cérebro, seu corpo, a circulação do sangue, você acorda. Não está em jejum? Toma uma água gelada. Depois disso, antes de ler, ore. A iluminação da leitura depende da oração antecipada. Então comece o dia com oração. Depois com leitura bíblica. Colha o maná. Antes de estar com os homens, esteja com Deus. Isso é tão simples. Isso faz uma diferença. Se eu pudesse fazer algo por essa geração, eu ensinava cada um a fazer devocional. Por que é tão difícil a vida devocional na vida do jovem que está começando o ministério? Pastor, parece que é difícil para manter essa vida de devoção, manter essa integridade relacionada ao devocional. É interessante isso. Aquilo que nós classificamos como autorresponsabilidade ou responsabilidade moral, infelizmente a gente demora para chegar num nível de maturidade como a de Lutero. Todos os dias Lutero fazia 2 horas no mínimo de devocional, só para depois resolver as coisas. Então a gente ainda fica dependendo assim, não, hoje eu não estou bem. Nós ainda estamos dependendo de um dia que as aptidões estão pedindo devocional. E devocional não é no dia que eu estou sentindo ou que eu estou impulsionado. Devocional é responsabilidade moral. Eu tenho que fazer todos os dias. Tem dias que você debruça nas Escrituras e a iluminação do Espírito parece que acompanha. Eu acabei de ler, hoje eu li, atualizando a minha leitura bíblica diária que nós estamos fazendo, então eu li hoje de manhã do Salmo 70 ao Salmo 100. Eu não li com pressa. Eu li os 30 salmos entendendo na leitura, que é a leitura que você está entendendo. E quando eu acabei de ler no Salmo 100, eu falei assim, oh Deus, eu pensei que ia nascer um sermão. 30 salmos e não nasce um sermão. Tem dia que a leitura é iluminação do Espírito Santo fazendo nascer ideias. Tem dia que a leitura é só leitura e o que você... Eu preciso fazer por responsabilidade moral. Eu não posso depender de uma necessidade, o pastor me escalou. Eu não posso depender dos meus sentimentos. Hoje eu estou afim, amanhã eu não estou. Eu não posso depender de crise. Eu preciso ter um compromisso
E isso precisa ser radical, não negociá-lo, de que devocional é sagrado e que não vou negociá-lo. Uma questão que nós estamos falando de chamada, mas que horas você intercede pelo povo que você ministra? No devocional. Então, o devocional é um lugar que eu coloco diante de Deus por mim e por minha geração. É o devocional do profeta Isaías. É onde eu vejo Deus, percebo quem eu sou, percebo minha geração, sou tocado com brasa viva e volto a ministrar. Isaías 6 tem que ir repetindo. Quem abriu mão do devocional, abriu mão daquilo que é a própria estrutura, o próprio fôlego da vocação. Tá, então o devocional é o lugar onde eu me preparo espiritualmente para poder servir a igreja onde eu vou ministrar. Quanto ao preparo intelectual, como que o senhor considera a importância do preparo intelectual para a entrega do sermão? É fundamental, gente, você dedicar, e aí eu falo diretamente com os pregadores, ao preparo intelectual. Se você não se prepara teologicamente, biblicamente, você não conhece o que você tem que ministrar. E um detalhe acerca desse preparo, Tiago, é que ele é uma ordenança bíblica. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. O Paulo diz para o Timóteo que ele deve manejar a palavra cortando reto. E aí, tem duas coisas antes de tudo. Por quê? Pegamos o preparo espiritual e agora estamos falando do intelectual. Guarde o que eu vou falar para vocês e você que está assistindo. A Bíblia manda antes de tudo. Paulo para Timóteo, antes de tudo ore. Provérbios 4. É Salomão falando que o pai dele falava para ele. Quando eu era criança, junto ao meu pai falou assim, antes de tudo, adquira conhecimento, cave a sabedoria, pega tudo que você tem e investe para adquirir conhecimento. O chamado tem 1 milhão de coisas para fazer. Mas a Bíblia diz assim, antes de tudo, ore, antes de tudo, adquira conhecimento. Então, preparo espiritual e preparo intelectual são ordenanças bíblicas para os vocacionados. E é antes de tudo. Por que antes de tudo ore? Porque tudo que você for fazer, você vai precisar de Deus. Por que antes de tudo adquira conhecimento? Porque tudo que você for fazer, você vai precisar de preparo. Então eu preciso de conhecer a Deus e ter conhecimento técnico do que eu faço. Antes de tudo, prepare intelectualmente. Antes de tudo, ore. Na oração, você está pedindo a unção. Você está querendo a presença de Deus. No preparo, você está capacitando para o que você tem que fazer. Para os vocacionados que estão iniciando na pregação e também no louvor. Primeiro de tudo, gente, um curso de teologia e o curso, um bacharel, eu fui fazer solteiro. Sabe o que eu pensei? Depois que eu casar, eu não vou poder submeter esposa, não vou poder submeter filho, mas solteiro, eu posso passar o que tiver de passar. Se eu tiver de comer o pão que o diabo amassou, eu vou comer. Solteiro é mais fácil. Então eu vou para São Paulo. Eu fui fazer seminário, aí eu fiz 1 ano de ETAD em Taubaté, saí de lá depois de 1 ano e meio da ETAD, fui para o IBAD, 3 anos tempo integral no IBAD, saí do IBAD e fui fazer 1 ano de UMESP, Universidade Metodista do Estado de São Paulo. Então você pega 5 anos e meio da sua vida só fazendo isso. Depois que você forma, aí vai dar aula. Um detalhe interessante do preparo intelectual. O devocional prolongado, ele vira uma fonte de preparo intelectual depois que você tem o diploma. Porque Agostinho de Hipona disse o seguinte, quem cessou de aprender, cessou de ensinar, ainda que continue falando. Então não é o diploma que faz de você um mestre. É o debruçar humildemente todos os dias na busca de conhecimento que vai te manter ensinando. E o que você tem hoje? Você tem uma geração que forma, adquire o anel, balança o diploma, mas que abandona o processo de para aprender sempre. O devocional vai ser o lugar onde o mestre vira aluno de novo, debruça sobre a mesa e deixa eu aprender. Perfeito. Então o preparo, ele nunca acaba.
Nós estamos caminhando para o nosso final aqui, pastor. Porém, ao longo da nossa conversa aqui, nós citamos, ainda que nas entrelinhas das nossas conversas aqui, como que o jovem pregador, né, nesse advento de redes sociais, por exemplo, ele precisa controlar, eu vou usar a expressão ego, controlar o seu ego para o seu ministério não ser a sua própria ruína, né? Nesse negócio de curtida, de like, nesse boom das redes sociais. Qual que é o conselho que o senhor dá para esse jovem controlar seu próprio ego no quesito aparência? Ô Tiago, que assunto bacana. E aí, os pregadores, eu vou depois ter acesso ao programa e eu vou compartilhar, eu vou fazer chegar, que eu tenho vontade de falar isso para todo pregador. Primeira questão, humildade nas redes sociais. O camarada vai lá e posta assim, eu não tenho palavras para dimensionar o que vivemos essa noite. Aí você vai lá ver o vídeo, teve nada não, só foi jargão mesmo e gritaria. E na hora da postagem, ele colocou que não tem palavra para dimensionar o que viveram, o que experimentaram. Mentira. Então é o seguinte, talvez o melhor seria não usar. Eu tenho pensado muito nisso porque no livro Espiritualidade do Moody, conta que Moody nunca contava o que ele tinha acabado de fazer. Moody acabava uma cruzada e ele não falava sobre ela. O assunto era próximo. O que Deus fez, ele já recebeu a glória. Então Moody não gostava de comentar o que tinha vivido. Ele já partia para um novo serviço no reino. Essa geração vai arrepender amargamente, essa geração de vocacionados vai arrepender amargamente no final da vida do tempo que gastou nas redes sociais e poderia ter adquirido conhecimento, poderia ter orado, poderia ter servido o próximo e servido no reino. Então, humildade nas redes sociais, humildade. Quer postar a sua agenda? Pela misericórdia de Deus, tive o privilégio de servir, celebrei ontem com os irmãos, muito obrigado. Mas não venha com essa que não tem palavra para dimensionar, porque tem sim, foi ruim. Entende? Foi Amém. Fraco. Foi... Pastor, se o senhor tivesse que dar 3 conselhos para a gente encerrar esse programa, 3 conselhos para os jovens pregadores, jovens vocacionados que estão iniciando o ministério hoje, quais seriam os 3 conselhos que eu deixaria para a gente? John Colenda, fundador do IBAD, deu 3 conselhos para o Doronel Camilo. Ele chegou lá em 79, 80 e ele falou, eu quero pregar, John Colenda, pastor John, me dá conselhos. Ele falou, vou te dar 3. Anota o primeiro, orar. Anota o segundo, orar. Anota o terceiro, orar. Se você for um homem de oração, uma mulher de oração, mas que ora? Tudo isso que envolve o seu ministério virá como consequência da vida de oração. Até mesmo o estudo precisa ser banhado da oração. Então, ore, seja de oração. Segundo, estude, se prepare. O mundo globalizado vai precisar de propagadores da fé, preparados para um evangelho contextualizado, dentro desse dinamismo desse mundo globalizado. Nós vamos ter que responder à nossa fé na mentalidade da nossa geração. Vamos precisar da autoridade de Deus, do conhecimento adequado. Se prepare, se qualifique. Você nunca irá além do seu preparo. Amém. Eu como pregador estou saindo daqui assim, duplamente abençoado e acredito também que o programa de hoje vai acrescentar muito. Te aconselho a voltar lá no início do programa, pegar a sua caneta, pegar o seu caderno de anotação, fazer as suas anotações, porque isso nos acrescentou muito. Pastor Josué, muito obrigado pelo privilégio de ter o senhor aqui, foi uma honra. Muito obrigado, Deus abençoe, um forte abraço a todos. Na sinceridade das minhas palavras, eu só quero ver todos crescendo, eu também me submeto a isso. Peço Deus graça para viver isso que nós dialogamos. Amém. Deus abençoe os irmãos, paz do Senhor. Muito em breve nós teremos outro programa Conexão Teológica e você é sempre muito bem-vindo. Deus abençoe.